Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no então os judeus e disseram-lhe: Até quando nos terás tu perplexos? Se és o Cristo, dize-no-lo claramente. Jesus respondeu-lhes: Eu digo-vo-lo e vós não me credes. As obras que faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Porém, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior que todas as coisas, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Comentário: João 10, de 22 a 30, Santo Agostinho. A Eikainia era a festa da dedicação do grego. Em grego, com efeito, kainos significa novo. Sempre que algo novo era dedicado, falava-se em Eikainia. Como os judeus haviam esfriado e ardiam em desejo de causar dano, não se aproximavam para honrá-lo, mas para persegui-lo. Rodearam-no então os judeus e disseram-lhe: Até quando nos terás tu perplexos? Se és o Cristo, dize-no-lo claramente. Não desejavam conhecer a verdade, mas preparavam o terreno para caluniá-lo. Procuravam ouvir do Senhor essas palavras: Eu sou o Cristo. Talvez soubessem algo a respeito do Cristo enquanto homem, mas não compreendiam a sua divindade, anunciada pelos profetas. Por isso, se ele dissesse: Eu sou o Cristo, da descendência de Davi, poderiam caluniá-lo, acusando-o de arrogar para si o poder régio. Disse-lhes isso porque via que eram predestinados à morte eterna, não para a vida eterna, adquirida com o preço do seu sangue. É próprio das ovelhas, com efeito, crer no pastor e segui-lo. Estas são as pastagens de que ele falou antes, e encontrará pastagens. A vida eterna é chamada boa pastagem, onde a erva nunca seca, sempre verdejante. Vós, porém, buscais caluniar-me por causa disso, porque vossos pensamentos estão todos na vida presente. Prossegue: elas jamais hão de perecer, como dizendo-lhes: Vós perecereis eternamente, porque não sois das minhas ovelhas. Acrescenta a razão porque não perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Fala das ovelhas das quais é dito: O Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19. Nem o lobo arrebata, nem o ladrão rouba, nem o salteador mata. Aquele que os conhece e se entregou por eles está seguro de que não perderá nenhum. O Filho, nascido do Pai desde a eternidade, Deus de Deus, não se tornou igual ao Pai crescendo e se desenvolvendo, mas nascendo. Como dizendo: Isto é, pois, o que me deu meu Pai, que é maior que todas as coisas, que eu seja o seu Verbo, o seu Filho unigênito, o esplendor da sua luz. Por isso, ninguém arrebata as ovelhas da minha mão, pois tampouco as arrebata da mão de meu Pai. Por isso segue, e ninguém as pode arrebatar da mão do meu Pai. Se entendermos que a mão é o poder, um e mesmo é o poder do Pai e do Filho, porque uma e mesma é a divindade. Se, porém, entendemos que a mão é o Filho, a mão do Pai é o próprio Filho. Isso não é dito como se Deus Pai possuísse corpo e membros, mas porque por ele foram feitas todas as coisas. Com efeito, os homens costumam chamar mãos os homens
pelos quais fazem o que querem. Por vezes, a própria obra do homem é chamada mão, porque foi feita pela mão. Assim, por exemplo, disse que cada um reconhece a sua própria mão quando reconhece o que foi escrito por si. Nesta passagem, devemos entender por mão o poder do Pai e do Filho, para que não aconteça de, por entendermos que a mão do Pai é o Filho, o pensamento carnal comece a postular um filho do Filho. Ouve essas duas palavras, e somos, e estará salvo de Sila e Caríbides. A palavra salva-te de Ario. A palavra somos, salva-te de Sabélio. Logo não diversos. Somos, logo pai e filho. Somos como dizendo, o que ele é também eu sou, segundo a essência, não segundo a relação.